Pronto, já estamos aqui online e a chamada gravada. Jean, quando você quiser, podemos começar. Eu quero agora. Bom, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Primeiramente, pedir licença aqui aos nossos protetores, aos nossos donos das terras, das matas, do ar, do fogo. Eles que nos guiam, que nos protegem. Pedir sabedoria aqui para a gente conduzir esse processo de hoje. Dizer da alegria, né, de acordarmos, de estarmos aqui, de abrir os olhos, de pisar nessa terra. Para quem está no seu território, sabe o valor que isso tem. Para quem não está, também sabe o valor que tem o território. E dizer que território não é apenas o território físico, esse que a gente pisa, mas o território que a gente carrega nos nossos corações e, mais ainda, a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa espiritualidade. E é pensando nisso que eu estou aqui, é pensando em valorizar, em fazer com que cada povo possa se fortalecer dentro das suas estruturas, é acreditando que a gente pode tornar uma política pública mais acessível, política pública cultural mais acessível, que compreenda as nossas especificidades, a nossa diversidade, que contemple de fato a quem tem esse legado, né, que foram deixados pelos nossos ancestrais, que é de manter a nossa cultura viva. E falar em cultura viva não é... não acredito que seja coincidência que o nome do programa Cultura Viva, que reconhece os pontos de cultura, tenha esse nome. Então a gente precisa se empoderar desse argumento, que se eles utilizaram esse nome para o programa, é porque minimamente eles reconhecem que nós estamos aqui e que somos nós que fazemos a nossa cultura, que somos nós protagonistas dos nossos territórios e somos a representação da nossa ancestralidade nessa contemporaneidade, né, que nós estamos vivendo. Bom, essa transmissão de hoje é uma transmissão voltada para a gente tirar dúvidas, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências em nossos territórios, para que a gente possa apresentar também as dificuldades que são enfrentadas no cotidiano mesmo, para quem tem um ponto de cultura, já teve, ou para quem está querendo ter o seu ponto de cultura agora. Então, o Pontão de Culturas Indígenas é o único pontão de culturas indígenas no Brasil, tem como missão e como responsabilidade criar essa grande rede, né, essa teia de pontos de cultura no país inteiro. Então, eu sou Jean Ramos Pancararu, estou como coordenador de articulação do Pontão de Culturas Indígenas e fiquei com essa missão de fazer com que essa mensagem chegasse ao máximo dos povos em todo o território nacional, e tem sido muito legal poder ver essa movimentação acontecendo nos grupos. Falando dos grupos, eu sei que há uma ansiedade em ter respostas, mas nós estamos sendo bem cautelosos em passar as respostas de acordo as coisas vão acontecendo. Então, foi criada uma programação para que a gente pudesse ir cumprindo essa programação ao longo do ano. A gente tem atividades ao longo do ano inteiro. Então, essa ação de agora é para que a gente possa preencher um formulário que foi criado pelo Pontão de Culturas Indígenas, para que a gente possa ter o nosso, quem não tem o certificado como ponto de cultura, vai acessar esse certificado.
Quem já teve, está com ele atrasado, então a gente vai colaborar ao máximo para que você atualize o seu ponto de cultura. Quem está em dúvida se pode ser ou se não pode ser ponto de cultura, aqui é o lugar para a gente tirar a dúvida, deixando bem claro que cada território, por si só, ele já é um ponto de cultura. Então, se o território é muito grande e tem diversas ações coletivas acontecendo ali, que seja de manutenção, de fortalecimento cultural, então essa ação, esse grupo merece ter o reconhecimento como ponto de cultura. Por que que é importante ser um ponto de cultura? Ser um ponto de cultura vai lhe trazer uma maior articulação, vai fazer com que você possa acessar as políticas públicas culturais, vai fazer com que você possa fazer mais conexões com outros territórios, vai fazer com que você possa integrar também as discussões em nível nacional, você vai poder também se inscrever em algumas premiações, editais, e isso tem uma representatividade mais forte. O nosso grande objetivo é que, com essa rede, nós consigamos apresentar para o Ministério da Cultura a diversidade e a quantidade de grupos e de pontos de culturas organizados no país inteiro, para que assim a gente possa, junto ao MINC, propor que a gente tenha os repasses garantidos, como, por exemplo, Lei Aldir Blanc, que tem aí 5 anos de atuação, a lei emergencial, mas ela tem 5 anos atuando, contando a partir do ano que vem, então tem mais 4 anos para a gente ter um recurso que não é um recurso pequeno, e nós temos como garantia, já na lei, que nós temos direito de acessar 10% desse valor no total. Então, cada estado tem lá o que é repassado da Lei Aldir Blanc, e daquela quantia que é repassado para o Estado, você tem direito a acessar, quer dizer, os povos indígenas têm direito a acessar essa condição desse programa e trazer para os seus territórios. Mas, para isso, nós precisamos estar organizados. E é dentro dessa possibilidade, dentro desse desejo de organização desse grupo, que nós estamos aqui. Então, eu não quero me alongar muito, porque é muito importante que nós façamos a escuta de cada um de vocês. Eu vou pedir para quem quiser falar, levantar a mãozinha aí, tem uma mãozinha que você pode apertar. Então, você se apresenta, diz de onde você está falando, diz qual é a sua condição, qual é a sua dúvida, e assim a gente já vai tomando nota. Essa transmissão está sendo gravada também, a gente vai poder assisti-la depois. Então, independente da hora que você está assistindo agora, fique sabendo que aqui nós vamos tirar as dúvidas e vamos anotar tudo que você tem de dificuldade para que nossa equipe possa estar entrando em contato, sanando essas dúvidas. Nós temos até esse mês de março para fazer isso, porque depois desse processo do formulário, vai ser pego todos esses formulários e aí a gente vai para o processo de cadastramento na rede mesmo do Cultura Viva. Esse apoio que o Pontão de Culturas está dando é uma oportunidade muito boa, porque se você não conseguir fazer, a gente está aqui para colaborar, para auxiliar, para que cada um tenha o seu certificado e assim a gente possa dar continuidade aos nossos processos. Então vamos lá, meu irmão Anuiá, que levantou a mão, né? Pode começar aí, meu guerreiro, faça a sua fala, depois a gente vai conduzindo com os próximos. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Anuiá Camaiurá, né? Minha família, mas eu sou, na verdade, moro na Galapiti. Seja bem-vindos, meu grande companheiro Wilson, estou vendo aí. Fico muito feliz de te ver junto com a gente. Demais, os amigos do Xingu que estão aí também. Mas eu queria mais que a aldeia, né, o comandante participasse, depois ficar com a dúvida, né? Então, a gente quer todo mundo aqui.
E não é falta de falar, todo mundo foi avisado, né? Então, pessoal, eu sou Anuiá, coordenador do Pontão de Cultura, né? Para Centro-Oeste. Estamos aí junto com o Jean. Jean é um articulador, mediador de Pontão de Cultura. O Lapa também está aí, né? Depois ele vai falar. A Ana, que é nosso companheira, sempre na luta, na Aldeia Muchete, no dia a dia, 24 horas trabalhando. Então, eu quero dizer para tudo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui falando junto com vocês, porque uma luta. A gente somos povo xinguano que tem muita cultura viva ainda. Não é que a gente estamos aqui falando porque a gente estamos aí, né? A gente tem que estar buscando as coisas novo que está aí no sistema da política, que estão mudando a oportunidade, né? E hoje mesmo a gente teve reunião do registro do Quarup com lideranças, né, demais lideranças aí debatendo, né? Isso a gente temos esse ganho do governo, né? Principalmente o presidente Lula, né? Dar força, reconhecer a nossa luta. Não é para a gente, como é que fala, fazer as nossas coisas tudo errado, né? O jeito que os nossos pais e o avô já começaram a fazer ritual do Quarup, né? Muito importante. Então, esse que o projeto do mapeamento, né? Que a gente está fazendo, vamos fazer junto, né? Não é só eu, junto com os demais os companheiros que estão aí aqui, né? Vai falar, ó, bora registrar, bora mapear festa Yamuricumá. Ninguém sabe o que é Yamuricumá. Homem branco não sabe o que é Yamuricumá, Tawarauaná, Taquara, ninguém sabe o que é. Então, através de mapeamento, a gente tenta buscar um patrocínio ou recurso dentro do Ministério mesmo. Se não conseguir, a gente temos patrocínio, né? Então, assim que está falando na lei. Então, a gente também está aqui para buscar nosso direito, né? Para debater dentro do nossa cultura e manifestar, não é só que a gente está inventando, a gente já tem muito esse reconhecimento histórico, né? Estamos aqui, junto com vocês, estamos mapeando todos o que a gente tem ainda. Mas tem muitas coisas que já foram, né? Eu falo isso porque eu mesmo não aproveitei do meu avô, ele tinha muito reconhecimento da música, da reza, da história, tudo, mas alguma coisa eu consegui. Igualzinho do meu pai. Meu pai foi grande músico, grande arquiteto, mas uma coisa ficamos de conhecimento. Então, é isso que é muito importante. Isso é muito importante a gente estar debatendo aqui, junto com os irmãos, não do Xingu também, todos os irmãos do Brasil, né? 4 regiões diferentes, debatendo mesma fala, mesma preocupação, mesma luta, né? Então, a gente sabe que a gente está aí sofrendo de demarcação de terra, tem muitos parentes sofrendo, enfrentando muitas coisas. Então, dentro de nossa música, nosso grito, a gente está manifestando, buscando o nosso a força, energia pelo nosso Criador, porque ele que nos deixou todos esses conhecimentos, a música, a história. Então, através do nosso grito, do nosso pensamento, vai atender ele para nos proteger. Então, isso é muito importante, pessoal, muito importante que estamos aí debatendo isso. Então, eu deixo aí para demais falar também. Eu quero ouvir todo mundo e depois tentar voltar a falar de novo. Obrigado, gente. Maravilha, meu irmão, não é? Eu não vi na sequência aqui quem foi a outra pessoa que levantou a mão, mas vamos seguir. Eu vou seguir a ordem que está aqui na minha tela. Então, agora tem a Suzy.
Suzy Mauri, tá por Oi, boa aí? tarde. Sim, estou, mas eu estou representando a cacica da minha tia. Vou ver se ela está aqui presente. Que ela estava em outra reunião, Valdirene. Tinha entrado, mas eu acho que já chamaram ela para outra reunião, que ela é diretora da escola e ela está em duas reuniões simultaneamente. Mas eu vou falar. A gente é do povo Carajá, aqui do estado de Goiás, Inã. Somos da aldeia Buridina, que fica localizado na cidade de Aruanã. Somos uma aldeia em contexto urbano, fica no centro da cidade. E lá, antes a gente tinha um museu onde a gente tirava fonte de renda de algumas pessoas da comunidade. Hoje eu não moro mais na cidade de Aruanã, na aldeia. Eu vim estudar aqui em Goiânia. Eu moro aqui em Goiânia, sou formada em medicina veterinária. Mas eu faço todo esse acompanhamento e dou suporte quando alguém da minha comunidade precisa. E hoje a gente vê que a gente tem essa dificuldade de retornar com esse museu que a gente tinha antes, que era uma fonte de renda. Era um local onde a gente vendia artesanato, ele era bem reconhecido, fica na porta da nossa aldeia. Infelizmente, após a pandemia, a gente não conseguiu fazer com que ele voltasse a abrir as portas. E hoje cada pessoa da minha comunidade vende artesanato, assim, às vezes na própria porta mesmo, deixando o local fechado. E é um local que a gente construiu junto com uma escola mesmo de dentro da comunidade. Então a gente lutou muito para ter acesso, né, àquele local. E assim, a gente acha muito importante. Aí, ano passado, o nosso cacique Raul Rawacate faleceu, e então a Valdirene Carajá assumiu como cacica, e aí hoje a gente está fazer a abertura novamente desse museu, onde a gente pode, né, falar um pouco da nossa tradição, da nossa cultura, para não ser esquecida mesmo, ser um ponto de conhecimento mesmo, assim. E eu conheci esse projeto via Instagram, e achei bem importante mesmo. E aí vi que vocês têm acesso ao Centro-Oeste, eu fiquei bem interessada. Passei para a Cacique, ela também se interessou, pediu para fazer a inscrição. E aí hoje a gente está aqui para ver como é que funciona, para entender mais, para a gente tá entrando nesse projeto. E é isso. Maravilha, Suzy. Vocês, então, não são ponto de cultura ainda, né? Não tem o Não, certificado. não. Mas tem a mobilização, que é uma mobilização coletiva, que já atuou e agora vocês estão fazendo meio que individualmente, porque o espaço que vocês têm não está aberto, não é isso? Isso mesmo. Pronto, muito importante você trazer esse relato, porque aí a gente pode deixar bem claro que, no caso, vocês já são um ponto de cultura. Então, vocês precisam realmente só desse certificado, porque isso vai, como eu falei no início, vai facilitar alguns diálogos e vai fortalecer vocês também no movimento de vocês. Ana Ferraz está aqui, ela, ela faz parte da equipe também, e ela estava ali até já anotando, eu já vi, e levantou a mãozinha. Então, Ana, deixa com você aí. Obrigada, Jean. Suzy, eu queria só saber, assim, porque a gente recebeu muitos formulários, né? Então, e a gente tem uma equipe que analisa os formulários para fazer os cadastros agora na plataforma Cultura Viva, que é a do MINC, né? Justamente para a gente fazer essa certificação dos pontos de cultura. Aí quero entender com você se você preencheu o formulário que a gente apresentou no grupo, se você conseguiu preencher tudo, se você colocou portfólio, por exemplo, para a gente ter essas informações assim para poder cadastrar. Queria entender como foi para você. Então, eu preenchi o formulário que vocês mandaram no grupo. Preenchi no meu nome, a gente não tem portfólio, mas eu coloquei algumas imagens de como o museu era antes e como ele está hoje. E a Rose me mandou para preencher algumas coisas no particular, né, no WhatsApp. E aí eu perguntei para ela se poderia ser no meu nome ou se poderia já ser no da Cacica, né? Porque como é ela que vai ficar a parte disso, e é ela que organiza toda a documentação que vocês vão precisar, então acho importante cadastrar no nome dela.
E aí eu mandei os dados dela, porque a Rose não me respondeu. Eu mandei todos o nome dela, e-mail lá dela particular, telefone, tudo certinho. Ah, que bom, maravilha, então. E a Rose está em contato com você, né? É legal para todo mundo saber meio como que funciona, né? Porque vocês preenchem os formulários, aí a nossa equipe analisa, aí se tiver faltando qualquer coisa, a gente vai entrar em contato, geralmente é a Rose que faz esse contato, para a gente entender melhor e apresentar um cadastro perfeito para o Mink, né? Para facilitar essa certificação. Mas é isso, obrigada. Podemos continuar aí. Valeu, Ana. Valeu, Rose. Na minha sequência aqui tem o Roberto. Roberto, você está por aí? Bom, o Roberto não se manifestou para a gente não perder Oi, tempo. pessoal. Desculpa, eu estava com uma dificuldade aqui para entrar. Então, eu trabalho diretamente com etnoturismo aqui dentro do estado de Mato Grosso, né? Inclusive, temos alguns representantes aqui dos Pareci, o Jocélio, ele está presente, a nossa amiga Tuinak Carajá também acabou de entrar, e tem o nosso turismólogo, representante da Prefeitura, da Secretaria de Turismo de Tangará da Serra, com os Rally de Pareci também, que está presente na sala, tá bom? Que é o Wilson. Eu vou deixar aqui aberto para que eles possam se manifestar também, tá bom? Muitíssimo obrigado, pessoal. O Wilson, que então quer falar, quer se manifestar aí, parente. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando? Estão me ouvindo? Sim. Eu, como o Roberto disse, eu sou o Wilson, né? Eu sou servidor da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Tangará da Serra, sou um não indígena e a gente vem trabalhando aqui com os nossos povos originários já há algum tempo, principalmente fortalecendo as iniciativas de turismo de base comunitária. Nós temos um trabalho aqui já dentro do território Pareci, temos dentro do território Rio Formoso, e nós ficamos sabendo desse convite, né, de vocês do grupo, compartilhamos com as pessoas dos territórios, né, com os indígenas, e estamos aqui mais como ouvinte para ajudá-los, né, nesse processo aí todo que vocês vão nos ensinar, tá? Então, assim, eu ainda não tenho muito o que falar, eu estou aqui hoje mais como ouvinte e como ponte de ajudar, né, as nossas comunidades aí nas próximas atividades que acontecerão e que vocês darão meu conhecimento, enfim, aquilo que for dito aqui, eu vou tentar fazer e fortalecer isso para eles dentro dos territórios. Maravilha, isso é importante, a presença de vocês para fazer essa ponte, entendendo também que é muito necessário que os nossos povos possam, né, ter esse acesso, né, a essa política pública, acesso à autonomia também dos processos, e é muito bom ter alguém para intermediar que possa ajudar a fazer essa caminhada. Na sequência aqui tem Manago. Desculpa. Por favor, vamos lá, meu irmão. Ou minha irmã. Não sei, não tem foto aqui, eu não estou conseguindo. Acho que não tá, então vamos para a próxima. A Aqui, próxima. Jean, o Jocélio levantou a mãozinha. Opa, vamos lá, Jocélio. Célio, meu amigo, saudade, pô. Vinda? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Estão te Célio? ouvindo, Jocélio? Peraí. Tá. E aí, galera, tudo bom? Que saudade de todos. Assim, eu estou aqui também como ouvinte, esse dia estava vendo o convite de todos, né? Aí é importante esse fortalecimento, porque no ano seguinte, acho que 2007, nós tentamos ter ponto de cultura através da Associação Halitinã, né? E acabamos não concretizando
não realizando, né? Acabou o projeto, acabou voltando, né? Então, isso é uma coisa importante a fortalecer como povos indígenas, né, dos originários, né? Estamos aí também, como o amigo Wilson, turismólogo, falou aí, eu estou aqui como ouvinte também, pessoal. Obrigado pelo esse espaço. Maravilha, Guerreiro. Guerreiro Lapa, tá por aí? Fala alguma coisa, meu irmão. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Lapa, né? E eu, com meu irmão Noia, a gente está conduzindo esse pontão de cultura Centro-Oeste, como coordenador do Agentes Culturais, né? Isso é muito importante para todos os jovens, né? E eu sempre fico pensando, né? Conversando com mais velho e com meu irmão, o Juliano também, onde falamos sobre todos os agentes culturais, né, jovem, para que eles podem fazer esses mapeamentos, né, nas aldeias, né, isso é importante para nós, né, e como a Noia já falou, né, e a gente temos alguns rituais que o governo não sabe, né, e através desse pontão de cultura, com agentes culturais, né, e fazendo mapeamento, né, cada rituais, assim eles vai entender que a gente temos alguns rituais, né? Não o Quarupi, o governo já sabe Quarupi, né? Quarupi é um famoso, né? Todo mundo já sabe isso, mas dentro na culturas indígenas, né? A gente temos alguns rituais que eles não sabem, né? É por isso que a gente temos essa ideia de colocar, né, fazer curso com agentes culturais e cada está nas aldeias, né? Só que assim, né, eu queria mais agentes culturais, né? Aqui no Xingu só temos um, né? Eu queria mais agentes culturais, assim eles podem fazer o seu trabalho, né? Porque alguns que trabalham como agentes culturais, eles têm vergonha de perguntar mais velho, porque para nós, né, como xinguando, a gente temos vergonha de perguntar mais velho, né, pessoa mais velho, né, que sabe a cultura, a história, tudo isso, né, e por isso que fico assim, temos que colocar mais agentes culturais, né, pelo menos 2 pessoas, se eles podem andar, né. Aqui na aldeia de Alapiti temos uma menina, né? Ontem conversei com ela sobre que vai acontecer uma exposição em Brasília, né? E eu queria mais, né? Tem o Calapalo, tem o Cuicuro, na Fucuá, lá nas aldeias eu queria que a gente colocasse mais agentes culturais, né? Assim eles podem fazer mapeamento nas aldeias, né? Isso que eu queria falar, né? Colocar aqui para a Ana também, Jean, né? Para a gente fazer, se reunir, tem como a gente colocar mais? É isso a minha pergunta para nós mesmos, né? Com a Ana, com o Jean, né? Mas é isso, pessoal. É uma oportunidade, né? Um pontão de cultura que está se espalhando o Brasil todo, né? Abrir uma porta para todos os indígenas para ter um pontão de cultura, né? E assim vai fica mais forte nossa cultura, né? Nosso território, né? Mandando nossa mensagem, como agentes culturais fazendo seu trabalho, né? Vídeo, gravando mais velho, né? Pensamento dele, a preocupação deles. Mas é isso a minha fala aqui. Estamos aqui, qualquer coisa, a Noia, eu também, o Ana, o Jean, pode, se tiver alguns pergunta, pode perguntar para eles, tá bom? Valeu aí, obrigado aí.
Maravilha, Ana, você pode responder, o Lapa, se tem alguma proposta de aumentar a quantidade de agentes culturais? Oi, posso sim, Jean. Lapa, esse projeto do Pontão de Culturas, né, ele tem duração de 12 meses e ele está finalizando, vai finalizar agora no mês de abril. Então, o que a gente tinha proposto, né, com o Ministério da Cultura e o que a gente tem de verba para realizar o projeto já está na finalização. Então, a gente fez essa seleção de 20 jovens agentes cultura viva, que já foram formados, ainda estão passando por um processo de formação que vai durar até abril. E é isso. Nesse momento é o que a gente tem de informação, é que o projeto ele finaliza agora no mês de abril e a gente vai dar continuidade. Vamos ver como que a gente vai continuar mais para frente, mas por enquanto não tenho essa informação. Agora, o que eu acho importante dizer é que, independentemente do projeto, como a gente está falando na nossa comunicação, que toda aldeia é um ponto de cultura, todo mundo aqui é um agente de cultura também dentro dos seus territórios. Então, a gente se informar, compartilhar notícias, auxiliar nesses processos de certificação, de divulgação de editais, de buscar apoio, né? Então, por exemplo, o Lapa, o Anuiá, que tem esse contato direto com o Ministério ou com a gente que está nessa parte técnica do projeto, sabendo de pessoas que estão com dificuldades de cadastrar em edital, a gente está sempre aqui, um canal aberto para auxiliar nesse processo. Então, todo mundo é agente cultural e pode estar participando desse processo de construção e reconstrução dessa política pública, que é a política Cultura Viva. Tá bem? E aí eu estou vendo uma pergunta aqui da Ana Terra, qual é o papel dos agentes Cultura Viva? A gente fez uma formação com esses agentes Cultura Viva, que foi uma formação, e continua sendo, né, que vai até o final de abril, para preparar esses jovens para serem mais atuantes dentro das suas comunidades, que é então sabendo melhor registrar a cultura, entendendo um pouco melhor dos editais, de possibilidades de conseguir recurso, né, para a comunidade nessa área da cultura, são representantes das suas comunidades, das suas aldeias, né, uma ponte também com o Ministério da Cultura ou com outros projetos. E é isso. Eu espero que eu tenha. Qualquer dúvida, eu estou por aqui também, se precisar explicar um pouco mais, tá bom? Vamos continuar. Vamos lá. Ana Terra fez a pergunta digitando, mas você quer falar alguma coisa, minha parente? É a sua vez agora, está aqui na sequência. Eu estava fugindo disso, mas tudo bem, bora lá. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, né, para quem não me conhece, sou Ana Terra Yaulapiti, do território indígena do Xingu, do estado de Mato Grosso. Atualmente, eu sou articuladora das mulheres da região do Alto Xingu, né? Então, o meu papel, é por isso que eu me interesso em vários temas, né? O meu papel é levar as informações para todas as aldeias, comunidades, né, da minha região. E outra é que eu sou presidente da organização familiar chamada Matali, que é um espaço cultural, né? Tem 3 anos que a gente fundou essa organização familiar e que a atuação dela é diretamente a cultura, né? E assim, e ela já faz esse papel, né, de agente cultural, assim, a gente já fez o primeiro festival em 2023, eu acho. Aí, né, quando foi divulgado, né, que ia ter mapeamento, né, e também quem quiser se tornar, como é que fala, pontão de cultura, então isso me trouxe um interesse bem grande, né, até porque a gente já trabalha com isso. Né, já aproveitando a pergunta, né, o Lapa, ele acabou de citar aí, né, que temos uma menina, e que nem ele falou, né, as jovens, elas e eles ainda têm muita dificuldade de se, como é que fala?
eles ainda têm muita dificuldade de levar informação e de se comunicar, né? Principalmente com as comunidades, os mais velhos. É por isso que veio essa pergunta, né? Mas esqueci o nome dela ali. Ela já respondeu a minha pergunta, né? Que é uma agente cultural da nossa comunidade do povo Yaualapita, certo? E que aí a minha pergunta também é: e quem que leva toda essa informação para o nosso território todo? É o Lapa? É o Anoiá? Né? Essa é a segunda pergunta. E outro, assim, eu acho que eu estou fazendo umas perguntas muito precoces, né? Até porque, ao meu ver, a gente ainda estamos fazendo todo o levantamento, né, de todos os interessados em se transformar, em transformar os seus espaços em pontão de cultura, ou então, né, as pessoas se tornarem o ponto de cultura. Eu acho que é isso que eu entendi, né? Então, eu acredito que esse diagnóstico, né, esse levantamento vai ser muito importante. É uma pena que, né, que nem todos os interessados não estão aqui, porque esse tipo de reunião é muito importante. Assim, a gente vai conseguir, né, ter a informação que a gente precisa saber, tirar dúvida com as pessoas, e é para isso que esses lives, essas reuniões são feitas, né, para a gente poder tirar dúvidas. E outro é mais isso, né? Na verdade, eu estou mais na espera, né, do resultado de como isso vai acontecer. Ontem eu recebi mensagem de uma de vocês, né, pedindo, apesar de a gente ter feito as inscrições, né, só que parece que em algum momento alguma coisa acontece, então ela não foi concluída. Então ontem eu recebi mensagem, né, pedindo todas as informações de novo, né, sobre o espaço, essas coisas. Aí vem a minha outra pergunta. E essas pessoas que não conseguiu e que está tendo dificuldade de preencher o formulário, será que não teria um outro jeito de facilitar o preenchimento do formulário para eles? Talvez uma alguma forma de facilitar para eles, né? Se eu tive essa dificuldade, né? Imagina para aqueles que, né, que não estão acostumados, que é a primeira vez que está lidando com isso. Então, essa é uma das minhas perguntas também. Apesar de que eu tenho 1000 perguntas, mas com o tempinho a gente vai tirando as dúvidas. É isso, obrigada. Oi, Gê, eu vou falar aqui, tá? Certo. Oi, Ana. Eu não entendi muito bem. O seu formulário, ele não foi enviado, é isso? Você teve dificuldade para enviar o seu formulário ou você conseguiu mandá-lo? Não, eu consegui, né? Eu acredito que sim, né? Porque me mandaram Aham. mensagem. Mas porque perguntaram de novo, né? Toda a informação que eu preenchi, né? Aí eu Hum. fiquei meio confusa também. Opa, alguma coisa aconteceu aí para elas poderem perguntar tudo de novo. É Ah, isso. entendi. Às vezes, não sei, exatamente, respondendo já a sua pergunta, né, de quem está com problema, dificuldade para preencher o que faz, a gente tem essa equipe, e a Rose é esse contato, geralmente, né? Então, quem já preencheu o formulário, tiver faltando informação, ela vai entrar em contato, vai perguntar diretamente, e vai dar tudo certo, vai preencher ali o formulário para fazer o cadastro. E aí, eu acho que parte de cada um de nós aqui, né? Tá todo mundo aqui na reunião, tá todo mundo no grupo, as informações elas vão sendo enviadas lá. Tem o Instagram também. Quem souber que tem alguém com dificuldade, explica para essa pessoa, né? Indica que é só entrar em contato com o Pontão, é só mandar o link do grupo, né? É só e mandar o contato da Rose, por exemplo, para ela poder ajudar essa pessoa que está com dificuldade. Ela está trabalhando para isso, né? Então, para ajudar todo mundo a preencher o formulário. E aí, é isso. É basicamente isso. Acho que a sua outra pergunta, quem leva essa informação para o território, né? Acho que foi isso, né, Ana? Isso.
Isso. Como a gente criou esse grupo, né, do Centro-Oeste, tem grupos para todas as regiões. É um papel do Pontão de Culturas, né, que é fortalecer essa rede de contatos, criar uma rede, fortalecer essa rede. Então, agora, como eu digo, também, cada um é responsável também por ajudar essa rede a ser cada vez mais forte, convidar as pessoas, passar as informações. Todo mundo aqui pode fazer esse papel também. Mas lembrando que estamos aqui, né? A equipe técnica do Pontão está aqui. Qualquer dificuldade, qualquer informação que precisar, é só falar diretamente com a gente. Pronto, pronto, Jean, se quiser continuar, ou Ana, se tiver alguma coisa para complementar. Não, essa era a minha dúvida, né? Porque assim, então, foi mais ou menos isso que eu entendi, né? A partir do momento que a gente já faz parte do grupo, a gente se torna multiplicadores daquela informação que está sendo colocada no grupo, é isso? Maravilha, é isso mesmo, essa é a ideia. E aí a gente conta com todo mundo para fortalecer cada vez mais isso. Certo. Massa, vamos lá então. Tem o parente Camagre e ela Jean, antes dele tem o Tacumã que está com a mão levantada. Opa, perdão, não tinha visto aqui. Imagina. Desculpa, Tacumã. Pode ir, meu irmão, pode falar. Olá, parentes. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Beleza. Então, eu sou Tacumã, eu sou cuicuro, tá? Eu sou cineasta, documentarista. O documento é sobre meu povo, né? Não é somente meu povo, outros povos também, outros povos indígenas. Na verdade, eu estou acompanhando, né, a de vocês aqui. Agradeço pela oportunidade, né, para falar aqui também com vocês. Principalmente meus primos estão aí na frente disso, né? Como a Nuiá, como Lapa também estão aí também trazendo essas informações para todo mundo, né? Que está com dificuldade, está com dúvida também, né? E na verdade eu estava querendo tirar a dúvida com vocês. Já tá um cadastrado, né? Porque eu lembro muito tempo atrás o povo de Abalapiti já tinha portão de cultura lá dentro na aldeia, né? Vídeo nas aldeias tinha também portão de cultura, e aonde eu entrei como um bolsista dentro da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, através disso, através do ponto de cultura. Então, na verdade, minha dúvida que a gente está cadastrando no formulário que vocês se mandaram para a gente, né? Todas as associações estão sendo cadastradas, não sei que vai ser cadastrado daqui futuramente. A minha dúvida é com isso, como é que vai ser, como é que vai funcionar isso? Vocês vão, a gente vai participar desse portão de cultura através de editais que vão sair para Centro-Oeste, assim, estado de Mato Grosso, como Lei Paulo Gustavo, como Aldir Blanc, sei lá, alguma coisa assim, que sai esses editais, ou vai ser diretamente, que eu falo assim, diretamente um ponto de cultura. A minha dúvida é isso, na verdade, quem tá esperando realmente isso, né? Como é que vai ser futuramente isso? Como é que vai funcionar isso? Aonde vai ser aplicado isso? Ministério da Cultura vai disponibilizar recursos para cada associações participar disso, que já estão cadastrados. Como é que vai funcionar isso? Eu tô com dúvida com isso. Como primeira vez eu tô participando disso com vocês, né? Geralmente, assim, como eu tenho um produtor aqui, também produtor que eu faço filmes como documentário e outros na série, né? Inclusive eu estou dirigindo agora a série, 9 episódios, né? Sobre a cultura do povo também, que eu fui contemplado pelo Lei Paulo Gustavo, e além do Lei Paulo Gustavo, também participei também Petrobras Cultural, através da minha produtora, né? Foi contemplado também para produzir longa-metragem, e assim vai funcionar esse ponto de cultura, e através das associações, através de editais, ou vai ser diretamente beneficiado, que eu falo assim, como a gente já está sendo cadastrado dentro do Ministério da Cultura,
dentro do portal de cultura, eu quero saber realmente como é que nós vamos acessar esse recurso através dessas associações sem fim lucrativo, né, que nós temos nas aldeias, cada aldeia tem essas associações, né, está sendo cadastrado no formulário de vocês, né, de portal de cultura, né, porque nossa esperança é isso. Por exemplo, hoje é, eu vi reportagem, né, no jornal hoje, saiu Lula aprovou lei sobre Guarupi, né? Saiu no jornal hoje. Eu vi, realmente, fiquei muito feliz. Esse reconhecimento, né, que até a Noia trouxe também para nós aqui, mas para todo mundo entender realmente que a luta deles, né, a luta de todo mundo, na verdade, né, e essas coisas aí que eu tô querendo saber, como é que vai ser nosso acesso através disso? O exemplo, né, eu tenho minha produtora, tenho associações, né, como é que nós vamos esse acesso de recursos para a gente poder trazer dentro da comunidade? Isso é minha dúvida. Depois que a gente foi cadastrado dentro do portão de cultura. Maravilha, meu irmão. Obrigado pela sua contribuição. É importante a gente entender uma coisa. Os pontos de cultura, eles são pensados para ações coletivas, aonde ele possa estar mapeando e está também dando a possibilidade dos nossos parentes acessarem a política pública, aos recursos que são destinados. Com o reconhecimento como ponto de cultura, existe um recorte dentro dos orçamentos, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, existe um recorte que eles fazem os editais específicos para ponto de cultura, para que o ponto de cultura possa preencher esse edital e concorrer de forma diferenciada. Além disso, se a gente se torna um ponto de cultura, um pontão de cultura, vamos supor que na região de vocês, no estado de vocês, vocês consigam ter um pontão de cultura. Esse pontão de cultura também ele vai poder acessar um recurso maior, anual, para que ele desenvolva, para que ele possa fazer as distribuições na sua região desse recurso. Então, esse cadastramento, nesse primeiro momento, nessa fase que nós estamos, de mapeamento e cadastramento do Pontão de Cultura, é exatamente para a gente dizer ao Ministério da Cultura, olha, nessa região aqui existem tantos pontos de cultura, existem tantas ações, e a gente precisa destinar recurso para lá. Logo no início da live, eu falei que nós temos aprovado em lei um direito de acesso à política pública da Aldir Blanc, que é 10%. Gente, não é pouca grana para ser distribuído no país inteiro. Então, se a gente tiver legalizado, ou se a gente tiver com esse certificado, você vai poder ser contemplado e contemplar a sua comunidade também. Então, quando as atividades são coletivas, muitas vezes a gente tem ali alguns parentes que não têm tanto conhecimento, que não domina bem o português, mas que ele desenvolve um trabalho interessante, você pode, como um ponto de cultura, estar dando um apoio, está dando um subsídio ali a essas pessoas. Sem contar uma outra coisa. Nós estamos nessa mobilização não só para fazer esse adjunto, para fazer esse coletivo. Nós estamos aqui porque aqui é uma ação política também. É um chamado para que nós possamos nos fortalecer como rede, para que a partir dessa rede a gente consiga dizer aos governos, a todos os governos, não só esse de Lula, mas para o que vier também, e que nós estamos organizados e que nós precisamos garantir o que é de direito nosso e outra coisa, de forma que não seja tão burocrática como geralmente são as leis aqui no país, as leis estaduais, as leis nacionais, as leis municipais. Geralmente, por exemplo, nas cidades onde tem território indígena,
a gente não tem nos municípios administradores que tenham sensibilidade à cultura indígena. É muito difícil quando um município tem essa sensibilidade. E quando ele tem a sensibilidade, ele não tem recurso. E um governo municipal, por exemplo, ele pode ajudar a acessar a política pública nacional de recurso. Ele pode argumentar: olha, nós precisamos de investimento no nosso município, nós temos X pontos de cultura, temos X manifestação cultural, e nós não temos como fortalecer isso. Então, a partir da política do Cultura Viva, dos programas do Cultura Viva, a gente pode estar acessando recursos específicos para isso. Eu espero ter respondido, meu irmão. Não sei se a Ana quer acrescentar alguma coisa. Acho que acho que a resposta foi ótima, Jean. Não lembro se eu ouvi você dizendo, mas para os pontos de cultura, né, que são esses editais específicos, por exemplo, na Aldir Blanc, principalmente, né, que a gente vai ter pelos próximos 4 anos, né, contando esse, é 30% voltado aos pontos de cultura, e aí 10% para os povos indígenas dentro disso, né? Então, se você tem um certificado como ponto de cultura, você amplia a sua possibilidade de ser contemplado. E como o Jean muito bem disse, né, a importância dessa rede de fortalecimento para que cada vez mais pessoas conheçam os seus direitos culturais e possam lutar por eles, né? Então, sou um ponto de cultura, somos todos um ponto de cultura aqui. O que que a gente vai fazer para cobrar do Ministério da Cultura os nossos direitos culturais, né? Cobrar do governo. Então, acho que é mais ou menos isso. Mais alguma coisa, guerreiro? Cama, quer tirar alguma dúvida? Bom, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. É uma satisfação estar aqui participando dessa conversa pela primeira vez, ouvindo aqui muitas informações, me atualizando com as informações. Meu nome é Tapi, povo Iolapiti, trabalho numa instituição. Eu fui convidado aqui pelos meus tios que estão aqui, né, que são representantes legais dos povos indígenas. Bom, pessoal, eu quero falar aqui sobre essa pauta tão importante aqui para todos nós, que é o ponto de cultura. Isso é fundamental para garantir que a nossa cultura seja mantida, seja registrada, né, através do ponto de cultura. Então, isso é uma pauta muito importante para todos nós, como povos indígenas do Brasil. A relação a isso, gente, o Xingu, eu não sei se meu tio, os dois tios que estão aqui, falaram do contexto do Xingu, território indígena do Xingu. O Xingu tem 16 povos com diferentes culturas, línguas. Então, o Xingu, ela abrange a riqueza da cultura. O Xingu é muito grande, muito grande. Tem quase 10 mil pessoas no Xingu. 10 mil pessoas, quase chegando nesse número. E 135 aldeias espalhadas no território, né? Aí, o que o meu tio acabou de perguntar aí, a relação de indicar mais a pessoa que fique à frente de articulação no território indígena do Xingu. Porque uma pessoa não consegue articular com as aldeias. É muito a responsabilidade. O Xingu é muito grande, muito grande. E eu estava avaliando, né, como a minha prima, Ana Terra, acabou de falar também, eu acho que da filha dela. Realmente, não tem como a gente indicar um jovem que não tem esse atitude, comportamento, que tem coragem de aproximar nos mais velhos, ou até mesmo nos caciques.
Então a gente tem que estudar, ver o perfil da pessoa. A pessoa que tem essa facilidade de articular e interagir com o povo, que faz chegar as informações nas comunidades, nas aldeias, que sabe articular, que sabe conversar. Então precisamos ver isso, né? E isso é muito importante de a gente ver tudo isso, essa formação, essa organização de trabalho, certo? O Takuman Kuikuro lembrou muito bem, pessoal, o Iaualapiti já tem o ponto, o pontão de cultura. Primeiro, o ponto de cultura que foi instalado no estado de Mato Grosso foi no Iaualapiti. Isso que eu quero saber com vocês agora, com essa nova política, com essa nova, o governo, com esse nova atualização de política, como é que o ponto de cultura vai funcionar, enfim. Então, o primeiro, o ponto de cultura que foi instalado aqui no estado de Mato Grosso, aqui no Iaualapiti. A gente tem tudo, documentação, arquivado aqui no escritório, e a gente tem essa experiência, como trabalhar com o ponto de cultura Iaualapiti, né? Através do ponto de cultura, realizamos oficina, realizamos capacitação, resgatamos algumas músicas, isso deu um resultado positivo para o povo. Então, isso que a gente quer saber. Aí eu pergunto aqui para vocês, como é que a gente faz para atualizar o processo de funcionamento de pontão de cultura do Iaualapiti? Talvez no sistema, no Ministério, tem esse ainda, existe ainda essa documentação do pontão de cultura do povo Iaualapiti. Então eu preciso dessa informação, buscar essa informação, porque já existiu. Quando acabou o prazo do projeto, e depois a gente não renovamos o projeto, com a troca do governo, e também foi acabando com o projeto de ponto de culturas, foi enfraquecendo isso. E hoje, com o governo atual, vem fortalecendo, priorizando, valorizando o ponto de cultura para a população indígena. E isso a gente tem que trazer de volta, porque isso garante o fortalecimento da nossa cultura. Fortalecimento. Então, isso que eu quero contribuir aqui com vocês, né? E fico muito feliz de estar aqui participando pela primeira vez essa conversa. Então, passo essa informação aqui para vocês, que o Iaualapiti foi um dos povos que já tinha esse ponto de cultura no estado de Mato Grosso, né? E eu quero essa informação, como é que a gente vai atualizar esse processo o funcionamento do pontão de cultura do povo Iaualapiti. É isso, pessoal. Obrigado. Maravilha, meu irmão. Olhe, de antemão, como você falou que tem todos esses registros aí desse primeiro pontão de cultura de vocês, é reativá-lo. Esse é o processo, então é importante que a gente entre em contato com a Rose. A Ana está aqui também, agora certamente já está anotando aqui essa informação, para levantar, fazer uma pesquisa, né, saber como é que está a condição desse pontão, para que ele seja reativado. Lembrando, minha gente, que quando abriu o edital para o registro de pontão de cultura indígena, só teve uma candidatura, que foi do Cavaleiros de Jorge. O processo era bem burocrático, né, pelo que a gente tem conhecimento, e não é uma coisa tão simples para ter o pontão de cultura. Eu acho que isso nós temos que dizer diretamente ao Ministério da Cultura, ao Programa Cultura Viva, que nós precisamos criar, sim, uma outra política, e eu acho que essa nossa união aqui também pode nos direcionar para isso, para que nós tenhamos uma forma mais acessível
que não seja tão burocrática, que não seja de colocar tanta dificuldade para que a gente possa ter as nossas matrizes atuando da melhor forma possível. E uma das coisas que eu já conversei em algum momento informalmente sobre os agentes culturais, e foi bom você trazer isso, que é importante ter um agente jovem, mas é importante ter uma pessoa com mais maturidade para poder acessar as informações junto às lideranças dos territórios, porque às vezes os mais velhos ficam inseguros também de passar informação para um mais novo, sem saber como ele vai dar direcionamento a isso. Não estou fazendo uma crítica assim ao programa, eu estou dando uma sugestão para que isso seja ampliado, né? Para que a presença desses mais jovens tenha o crédito de uma pessoa mais madura que possa ajudar a dar um direcionamento a essas informações. Então, vamos já botar no radar aqui que a gente precisa levantar o histórico desse pontão de culturas do povo Ialapiti para a gente poder saber essa condição. Depois, manda uma mensagem direto, irmão, para Rose e para Ana, para que isso seja melhor esclarecido, né? Quais são os processos, quais são os andamentos que vai ser dado. Tá bom? Certo, valeu, obrigado aí pela compreensão. Realmente a gente precisa buscar essa informação para a gente poder atualizar Pontão do Iaualapiti, que já funcionou, né, que teve esse resultado positivo. Então, eu também não estou criticando aqui uma atuação de articulação, mas a gente precisa levar um trabalho a sério para que as informações cheguem nas aldeias. Se agora indicar qualquer jovem aqui que não tem a experiência como dialogar com as lideranças, as informações não vai chegar. Depois vai cobrar aquela pessoa que é responsável pela transmissão a informação. Então, precisamos ter a organização sério, levar o trabalho a sério, né, de que assim a gente vai ganhando a credibilidade do povo e no trabalho. Então, finalizo aqui a minha fala, depois eu vou estar passando toda a informação para a Ana, a relação, o pontão de cultura do povo Iaualapiti, tá bom? Valeu. Maravilha. Esse é o processo que eu acredito também, e acho que é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui, né? De realmente ver isso funcionando e ver os pontos de culturas ativos para que a gente possa estar conduzindo as coisas realmente nesse caminho da seriedade. Eu tenho acreditado muito nesse processo, por isso que eu estou também aqui nesse caminho. Eu tenho um ponto de cultura reconhecido desde o ano passado e estava sem saber o que fazer com ele. Na verdade, esse ano, os repasses não foram feitos, né, pelo governo, pelos governos estaduais, não foram feitos da maneira que a gente esperava, e a gente precisa realmente entender que com a rede a gente vai conseguir acessar melhor. Eu vi aqui que quem está com o perfil Encontro levantou a mão aqui. Não, sou eu, Jean, é a Ana. Foi sem querer que eu levantei a mão, mas acho que tem o Roberto e Maia Wari. Reinaco, né? Reinaco. Então vamos lá, Roberto, a fala está com você. Então, pessoal, eu estou aqui acompanhando, né, e fazendo algumas pesquisas na internet também, porque o que acontece? Estamos falando do Centro-Oeste e eu percebo que dentro do grupo hoje aqui dessa reunião, eu sinto falta de muitos companheiros que eu conheço, tanto do Xingu, quanto lá da região de Barra do Garças, dos Chavantes, do povo Terena também. Eu percebo que parece que essas informações não estão chegando, de fato, no grande
no grande ponto, que é trazer de verdade as comunidades para dentro desse contexto inteiro. Então, a fala do Tacumã, do colega Iowalapt também mencionou algumas coisas aqui, o próprio Jean tem dito algumas coisas. Então, eu acredito, assim, é só como que eu vou colocar aqui para vocês, é só um ponto que eu quero observar para vocês, que essas informações elas não estão chegando de uma forma concreta no ponto ideal, tá? Então, assim, eu acredito que precisamos. Eu pedi algumas vezes aqui no grupo, 2 vezes, e a colega acabou compartilhando o link do WhatsApp, do qual eu já distribuí para todos aqueles grupos dos quais nós estamos trabalhando. Nós desenvolvemos trabalhos de etnoturismo. Eu sou especialista em relações étnico-raciais hoje, tá? A gente tem um trabalho com os balatiponés, com os pareci, com os terenas, com os aticuns também do Mato Grosso do Sul. Então, eu acredito que essas informações, elas não estão chegando na sua finalidade fim. Então, eu já aviso de antemão, eu distribuí a informação. Eu distribuí a informação da melhor forma possível, por isso eu pedi ao grupo do WhatsApp, temos aqui também participando da reunião, o cacique Pedro Quezoe, que é lá da aldeia Ararazu, lá de Tangará da Serra, do território Pareci, tá? Ele está aqui presente, inclusive está com o vídeo aberto também. Então, assim, eu só estou colocando para vocês que a minha insistência de pedir o WhatsApp é justamente isso, para que a gente possa colaborar, para que essas informações cheguem onde realmente a gente acredita que é o intuito deste projeto, tá bom? É só isso. E estou à inteira disposição para o pessoal do Encontro de Cultura, Jean, o pessoal que estiver à ponta da diretoria desse projeto. Estou à disposição, sou turismólogo, especialista em relações étnicas, e estou à disposição de vocês, tá bom? É só isso que eu tenho a contribuir. Obrigado. Maravilha, Guerreiro. É muito importante essa sua observação. A gente que está nesse processo de articulação, eu comecei esse processo há 1 mês e meio, mais ou menos. E nós conseguimos ampliar muito a rede de como ela estava para o que ela está agora, mas é um processo gradativo, não é me justificando, mas trazendo assim como está sendo o processo, né? A gente está dependendo exatamente desses multiplicadores para que eles levem essa mensagem, para que também a gente desconstrua a frustração que foi para muita gente, né, abrir o ponto de cultura. Acho que a maioria dos pontos de culturas que foram abertos há 10 anos atrás, há 15 anos, eles acabaram fechando, né, por falta de condição de administrar. Inclusive, na primeira live que nós fizemos de lançamento do mapeamento, nós tivemos o depoimento da Márcia Hollenberg, que estava lá no primeiro processo, e ela saiu deixando inúmeros pontos de culturas, e quando ela voltou, agora retornou, já tinham bem menos. E eu tenho conhecimento, né, de outras pessoas que tiveram experiência com os pontos de cultura, que foi meio frustrante. Por isso que eu tenho falado tanto aqui, da gente não soltar mais as mãos, da gente não se perder mais, para que a gente possa estar revogando esse nosso direito e apresentando uma política que parta do centro para fora, e não que ela venha imposta de fora para dentro, porque o mecanismo de quem está sentado na sua mesa, dentro de um ministério de entendimento, é diferente de quem está na ponta, de quem está lutando, né? Se a gente for colocar 10 anos atrás, a gente também não tinha essa forma de comunicação que nós temos hoje direto, através do telefone celular, através da internet, através das redes sociais. Nós temos buscado de diversas formas, buscar comunicadores indígenas que possam multiplicar essa informação. Nós temos mandado mensagens, pedido licença em outros grupos, né? Sei lá, grupos de saúde que estão há mais tempo atuando,
pedindo licença e compartilhando essa informação. E a ideia é que cada um de vocês também faça esse processo, porque a gente vai fazendo com que nossos parentes vão acessando essa informação, para que o que foi falado aqui, né, da seriedade das coisas, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei meio assim, né? Mas eu, ano passado, estive lá na reunião dos agentes culturais, vi o comprometimento dos agentes, vi o comprometimento do Pontão de Cultura, da responsabilidade que eles estão conduzindo esse processo, né? Apesar de que nós não temos um pontão sediado dentro de um território ainda no país. E nós precisamos tornar as nossas comunidades pontões de cultura para que nós tenhamos autonomia de gerenciar os nossos recursos, de distribuir ele junto com o nosso conselho, né, local, com as lideranças locais, sem estar privilegiando uns e outros não. É um processo muito longo. Nós estamos aqui no processo de mapeamento e cadastramento. Eu espero que essa informação seja distribuída amplamente para que a gente possa acessar e trazer as pessoas, e que relatos como esse, como outros que vieram, estejam aqui, né, registrados, para que nós possamos apresentar isso para o MINC, dizendo para eles assim: olha, vocês estão entendendo a dimensão das coisas? Não é apenas de um lado, né? Essa política ela tem que ser construída com inclusão, com equidade. E não, se não houver uma escuta, né, de nós, dos povos, ela não está sendo construída ainda da forma que precisa ser. A ideia do Pontão de Cultura é uma ideia genial, é uma ideia que é copiada por diversos países, né, que integra diversas coisas. Então, eu acho que ela tem tudo, né, assim, para ser uma movimentação forte, e eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Eu peço mais uma vez a colaboração de cada um de vocês, nos ajudem, né? Eu acho que se criou uma coisa de que nós estamos protagonistas dos nossos processos. Na verdade, nós sempre fomos protagonistas, porque quem vive no território é protagonista, sim, do seu território. O que não tem acontecido ainda é uma compreensão e atuação do governo para que nós realmente tenhamos caminho livre para sermos protagonistas. Não adianta pensar que, ao colocar em um lugar de evidência, a gente está dando a visibilidade e o protagonismo a todos, que não é verdade, né? Não é porque a gente tem um indígena de povo tal em uma determinada posição que ele vai representar os povos do Nordeste, os povos do Centro-Oeste. Ele representa, sim, os povos indígenas, mas a diversidade que nós representamos, que nós somos, ela não pode ser representada apenas por uma pessoa. Então, por isso que a proposta dos pontões, dos pontos de cultura, é uma proposta interessante para que a gente chegue massivamente, bem representados, aonde, sei lá, 2, 3, 4 de mim possam falar aqui pelo Nordeste, aonde 5, 6 possam falar pelo Centro-Oeste, pelo Sul, pelo Sudeste, enfim, aonde a gente tem as representações para cada um trazer a sua realidade. E a partir disso, nós conseguirmos, assim, fechar isso, aprovar isso. Nós vamos precisar inserir aqui nos nossos processos as lideranças políticas também, para que isso seja votado e garantido a manutenção permanente dos pontos de cultura. Se a gente não pensar nesse lugar, a partir daqui a 1 ano e meio, se o governo de Lula permanecer ou não, ou então entrar outro governo, a gente vai começar tudo do zero de novo, e aí a cada 4 anos a gente não vai ter segurança de nada. A gente precisa ter garantido de que a cultura dos povos indígenas seja reconhecida como um patrimônio nacional que precisa de manutenção, porque o carnaval é muito depois de nós. E ele tem seus financiamentos. Eles têm os financiamentos do setor privado, ele tem o financiamento do setor governamental, e nós que somos a cultura mãe desse país, nós não temos ainda essa garantia. As nossas festas tradicionais não são consideradas, por exemplo, como uma manifestação que precisa de financiamento. E aonde o samba veio depois da gente.
o maracatu veio depois da gente, sabe? Eu acho que nós precisamos realmente construir esse diálogo de aprofundamento, aproveitar as pautas que estão em discussão, que foram sugeridas na Conferência Nacional de Cultura. Todos nós que temos o interesse por essa política devemos integrar essas discussões e fortalecer isso para que a gente tenha resultados ainda mais concretos, né? A princípio, está lançada essa flecha, né, que o Pontão de Cultura está fazendo, de construção dessa rede. Não podemos achar que isso é um grupinho. Não, a gente precisa que ele seja igualitário. A gente precisa que todos os povos estejam aqui como representação cultural dos povos indígenas do país inteiro. Acho que eu me empolguei aqui, mas vamos ouvir outras pessoas. Alguém comentou algo aqui, deixa eu ver. O Roberto falou, vou mais longe, amigo Jean. Não é só questão de política pública, mas também do desenvolvimento das comunidades em um todo. Camaguiri Yalapiti pontuou bem sobre a dimensão do território do Xingu e que apenas uma única pessoa não daria conta de atuar dentro de um grande território. Então, mais uma observação, né, aqui, da importância da gente ampliar isso. E para a gente ampliar isso, a gente precisa que os pontões de cultura recebam mais recursos, de que a gente tenha pontão de cultura específico em cada estado, ou de preferência em cada território, porque cada território é um mundo, né? Se eu for usar as dimensões, por exemplo, do meu território aqui, um ponto de cultura só não vai dar conta de dar assistência a todo o processo que nós temos. E ainda tem uma questão. A gente precisa que o governo entenda que nossas especificidades, para elas serem reconhecidas, nós não precisamos divulgar tudo, os nossos segredos, a nossa fé, os nossos rituais. A gente não pode abrir tanto, porque é a partir desse conhecimento, de quando a gente abre demais, que os não indígenas se aproveitam dessa situação, entram os atravessadores e as coisas nunca chegam no território. A gente precisa que o governo entenda que nós precisamos que eles respeitem a nossa especificidade e que eles não adentrem tanto, mas que eles tenham a convicção de que eles precisam investir, de que o que é de direito nosso, o recurso que vem destinado para a cultura do país é um recurso que vem a partir dos impostos que nós pagamos. Independente de estar no território ou não, qualquer coisa que a gente compre na cidade, que seja uma roupa, que seja um alimento, a gente está pagando imposto. E esse imposto, quando ele é repassado e distribuído pelo espaço, pelas vias legais, né, da distribuição dos recursos públicos culturais, ali tem a nossa participação. E não é porque nós somos indígenas e estamos num território distante da cidade que nós não temos direito. Nós temos direito e nosso povo precisa acordar cada vez mais para buscar seus direitos, para cobrar de forma legal, para estar nos processos de construção. Nós precisamos estar no processo de construção. Nós ainda não temos representantes dentro do Ministério da Cultura. Como assim o Ministério da Cultura formado e nós não temos uma comissão indígena ali dizendo contribuindo para onde destinar os recursos? Nós precisamos ter representantes nesses lugares. Nós precisamos ter representantes nos conselhos municipais, estaduais. Nós precisamos ter representações em todos esses lugares, porque quando a gente não está participando, nós não somos lembrados. E a gente precisa ser lembrado. E tem que ter um da gente lá para levantar a mão e dizer: ei, e o povo indígena, como é que vai ser isso aí? Vocês não vão falar sobre nós? Porque, olha, a população afro-brasileira, ela tem direito, ela é considerada maior, ela é maior, né, estatisticamente falando, mas ela tem direito a 20% do valor da Lei Aldir Blanc, da política da Lei Aldir Blanc. E esse ano, como alguns editais não contemplaram os povos indígenas, o que é do nosso direito foi repassado para a pasta do afrodescendente. E a gente precisa estar atento a isso também, para que a gente possa cobrar, né,
estar junto também, pedir aos políticos que entram nos nossos territórios o ano inteiro, fazendo suas políticas e tudo, para que eles também estejam nos ajudando nesses posicionamentos, junto às secretarias de culturas dos estados, dos municípios, para que nós possamos ter direito à nossa política pública, a política pública específica para nós, povos indígenas, e que essa política pública nacional, ela foi aprovado, né? Ano passado, na Conferência Nacional, ano passado, na Conferência Nacional de Culturas Indígenas, acho que no mês de março, o presidente Lula aprovou. Então, a gente precisa agora da implantação dessa lei. Está havendo uma escuta nacional e a gente precisa estar ligado quando essa comitiva passar em nossos estados, para a gente ter representações ali também, cobrando os nossos direitos. Eu perdi. Quem é a próxima pessoa, Ana? É Maia Mari. Isso. Vamos lá, Guerreiro, pode Só um falar. minuto. Pedro Quezoe, por favor, meu cacique, desliga só um pouquinho o seu microfone. Já já o senhor vai falar. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu primo Anuiá, né, que tinha me localizado na semana retrasada, na semana passada. Cumprimento vocês aí. O parente, desculpa pela organização sua. Eu acho que você precisa nos escutar, ouvir primeiro. Aí depois você responde as perguntas, né? Vocês têm que fazer algumas anotações, né? Porque senão a gente vai reunir o dia todo aqui, a gente não vai entender melhor a pauta do assunto, né? Então, desculpa aí, né? Mas vamos ser técnico e profissional, tá? Bom, eu estou entendendo que esse encontro está sendo uma capacitação, porque aqui no estado de Mato Grosso, somos 43 povos indígenas do estado de Mato Grosso. Olha a complexidade que nós temos aí, né? Eu acho que deveria ser realizado esse encontro por região. Viu? Anuiá, Lapa, meu primo estão aí, né? Eu acho que nós temos que reunir somente todos os povos do Xingu, aí território Chavante, território Caiapó, né? Para contemplar todos esses povos que estão nesse estado. Porque senão, acaba a gente não vai entender melhor o assunto que está sendo tratado. Porque assunto não é simples, né? Quando se trata de cultura, criar alguma instituição, criar algo, assunto é complexo, né? Então eu peço essa colaboração de vocês, né, quem está à frente, para mudar a maneira de se organizar. Eu me chamo Maiori Merinaco, eu sou educador, mas não estou mais atuando na minha formação, estou mais na parte do projeto artístico mesmo, e eu faço parte do grupo de liderança do meu povo, do Merinaco, da família linguística Aruac. Nós temos interesse de cadastrar a nossa instituição, né, nosso povo, dizer assim, só que precisamos entender melhor, porque senão a gente pode criar expectativa e não vai ter financiamento e não vai ter recurso. Porque a complexidade que nós temos nos territórios são grandes. Eu moro na aldeia Calpana, tem outra aldeia, o Iaipiuco, tem o Tauano, tem Curizeu, tem Atu, somos em 5 aldeias. Se eu vou ser responsável de esse agente, como é que eu vou ter acesso de ir nas aldeias para reunir? Será que eu vou ter essa estrutura para ir nas aldeias? Primeira coisa, a gente tem que fazer esse diagnóstico. Primeira coisa, eu acho que meu questionamento, né, pode ser considerado como planejamento, tá? Então, eu já tinha pedido para a Anuiá
falasse um pouco, né, sobre esse trabalho que ele está atuando. Ele não mandou ainda, que eu queria repassar para nossos caciques e líderes, né, para a gente estudar em cima. Eu estou participando aqui para entender um pouco melhor como é que funciona isso, né? E outra, eu quero reforçar a fala dos alguns xinguanos que falaram. Vocês estão lá, né, a nível nacional, o Centro-Oeste, que é o estado de Mato Grosso, Centro-Oeste. Só que nós precisamos um dos representantes exclusivos do Xingu, com que a gente pode tirar as dúvidas, com que a gente pode intermediar. Eu entendo que vocês têm a preocupação de ampliar as vagas, né? Vai vir outras pessoas, mas isso não impede. É uma construção coletiva, porque a base são os primordiais das ideias, né? Somos da aldeia, né? Nas comunidades que têm essas necessidades. Então, nós temos que ser ouvidos também para a gente ampliar essas vagas, né? E também quero dizer, não adianta colocar qualquer um nessas representatividades, tem que ter perfil de liderança, de articulador, ou próprio liderança, o próprio cacique pode ser membro desse grupo, porque, claro, né, eu entendo o tempo que estamos vivendo hoje. A língua portuguesa não é a nossa língua, a língua portuguesa é a segunda língua. Temos dificuldade de entender algumas palavras técnicas, né, das leis, né? Isso precisa que essas pessoas que vão ocupar lideranças vão precisar acompanhamento das pessoas esclarecidas, né? Porque a escrita, gente, que onde temos grandes dificuldades, nós, povos indígenas, então nós precisamos estudar melhor, né? Conhecer melhor a estrutura, funcionamento, né? Então, eu acho que isso vocês precisam sentar depois, reavaliar, né? Analisar com muitos cuidados, para realmente acontecer, porque senão eu vou me colocar aqui, exemplo, né? Eu vou ser referência, mas eu não tenho compromisso, né? Mas tem que ser aquela pessoa que tem compromisso de levar adiante o trabalho. E outro, será que já existe esse pontão de cultura? Será que já existem diretrizes? Será que já está fazendo parte da política pública do federal, do estado e município? Que nós precisamos estudar sobre esse documento, porque sem isso, como é que a gente vai ter entendimento melhor? Eu acho que esses componentes do grupo tem que ter uma portaria para ter financiamento, para que o governo federal, o estado, né, o município, possa, né, apoiar em financiar a participação dessas pessoas, né, quando for preciso. Quando vocês vão reivindicar lá em cima, né, no governo federal, então se requer assuntos muito... para mim ainda está muito confuso, né, sinceramente. Como eu estou chegando, estou acompanhando algumas informações no grupo, ainda estou tendo dificuldade, porque senão eu posso informar, explicar para meu povo de toda forma diferente. Então, tem que estar bem claro para mim, tem que estar bem claro. E outro, da maneira da condução da reunião, aqui está faltando muitos povos indígenas do estado de Mato Grosso, né? Por isso que eu tinha falado anteriormente, né? Precisa reorganizar, né? A maneira que vocês vão organizar a reunião para que todos, né, os indígenas participem, né? Então, aqui na aldeia, todo mundo sabe, o povo merinaco tem muita cultura forte, né? Só que o povo não é tão reconhecido, mas temos várias culturas, músicas, cantos, tem conhecimento de espiritualidades, né?
temos tudo, né? Então, hoje, está chegando o nosso momento de novo, nosso tempo, que nós precisamos investir incentivo cultural para a nova juventude, porque a cultura não indígena está cada vez mais, está trazendo muita consequência. A escola tem que estar firme para ensinar, né, sobre as nossas culturas, né? Porque quando se trata de cultura, envolve territorialidade, segurança alimentar, saúde, aldeia, né? É tudo. Então, nós temos que entender, falar, o que é cultura? Não é somente para dançar, não é somente para pintar, não é somente para fazer algumas manifestações culturais, né? Então, nós precisamos que entender melhor do que assunto que estamos tratando. Sempre né, venho analisando, entendendo, eu já trabalho com várias exposições nacionais e internacionais sobre a arte indígena, que nós indígenas do Xingu, como nosso território foi primeiro demarcado na América Latina, nós deveríamos ter um acervo no nosso território, né? É uma memória onde aqueles líderes, nos caciques, né, que já passaram, para próprios nós indígenas mesmo, do Xingu, precisa conhecer essa história do Xingu, né? E imagina outras etnias que não conhecem sobre a história do Xingu. Então, por isso, eu acho que esse pontal de cultura precisa ser mais discutido, precisa ser mais levado na base, né, para que a gente possa entender melhor, pois que eu recomendo, né, essa ampliação das vagas. Eu sei que não vai ser fácil, mas pode ser que futuramente seja atendida, né? Então, assim, por isso que eu quero dizer para vocês, eu acho que esse assunto está sendo, claro, né, já surgiu há muito tempo, né, só que não tinha muita gente envolvida nesse projeto, agora que estamos chegando, só que a minha pessoa, né, sempre eu levo o trabalho a sério. Eu não brinco com o meu trabalho, não brinco com a minha representatividade, né? Porque eu estou sendo um pouco exigente, né? Desculpa aí para vocês que estão à frente, né? Porque eu acho que através das críticas construtivas, a gente possa melhorar os nossos trabalhos. Então, muito obrigado para vocês aí. Eu posso tirar mais as dúvidas no privado. Boa tarde para vocês aí. Maravilha, Parente. Obrigado pelas observações. Desculpe se a dinâmica não contemplou muito o senhor. A gente decidiu ir respondendo assim já de imediato para não ficar muitos vazios, né? É importante a gente entender qual é o objetivo agora dessa reunião. Eu falei no início da reunião que aqui a gente está tratando da primeira instância, que é a resposta aos formulários de quem quer ser ponto de cultura, de quem já é ponto de cultura e de quem quer reativar o seu ponto de cultura. Se já tinha um ponto de cultura aberto, quer reativar. Se quer abrir um novo ponto de cultura, tudo isso aqui é para dizer a vocês que nós temos uma equipe que está disponível para ajudar no preenchimento do formulário. E depois dessa instância aqui, a gente vai para outra instância, que é o cadastro no sistema da Rede Cultura Viva. Por que é que nós estamos fazendo isso? Porque a gente estando de posse das informações, todas lá daquele formulário, que é bem parecido com o formulário do programa Cultura Viva, a gente já possa fazer o cadastro sem nenhuma dificuldade. Certo? Então, esse é o grande objetivo. Existem muitas questões que a gente sabe que não é de responsabilidade do Pontão de Cultura. O Pontão de Cultura se comprometeu a fazer as articulações e tentar fazer com que as informações chegassem ao máximo de pessoas. Por isso que a gente precisa de cada um de vocês para distribuírem essas informações
Peço desculpa se me excedi aqui falando um pouco a mais, mas o objetivo é exatamente esse. A gente está se encaminhando para o final, a gente tem ainda o Pedro que está inscrito para falar. Quero chamar ele aqui para trazer a informação dele. Pedro, com você. Olá, boa tarde, grupo. Aqui sou eu, Pedro Quizuê, do povo Rally de Pareci, município de Tangará da terra indígena Pareci, aldeia Ararazu. Cada colocação é louvável, mas nós precisamos de estar entendendo a situação, principalmente levando em consideração o tempo de integração dos povos indígenas à comunidade nacional, e estarem mapeando e fazendo o diagnóstico. E eu estou um pouco atrapalhado aqui, porque eu vou fazer recapitulação um pouco do que eu estou querendo colocar. É muito louvável a colocação de cada liderança que está participando desse encontro tão importante. E claro que a partir do momento em que nós vamos estar tendo interesse em participar nos grupos, principalmente nós que estamos desenvolvendo atividades turísticas em nossas terras, isso é tão importante para todos. Por exemplo, o amigo Cormai Guirre, ele colocou a situação do passado e do atual e a situação futura, né? Então, nós precisamos realmente fazer diálogo, manter diálogo, passar os informes para as nossas comunidades. Quando o professor Maiuari coloca que todos têm que estar envolvidos, você sabe que nem todas as pessoas podem estar envolvidas, porque as pessoas não conhecem quem é quem, a quem se dirigir. Muitos povos são desconhecidos, na verdade. Somente diante essa nossa manifestação, aí que nós vamos ter o protagonismo indígena. Então, essa conversa tem sido muito importante para todos nós, porque só de acordo com as colocações de cada liderança, cada representante, e nós vamos estar organizando a situação, né? Por exemplo, o nosso amigo colocou que nós temos que ter participação de indígena na cultura, no Ministério da Cultura. Então, isso realmente nós precisamos ter. É claro, o professor Mário Marques realmente tem que ter a pessoa, tem que ter essa visão ampla, tem que ter perfil, para ter esse diálogo, né, representar os povos indígenas do estado de Mato Grosso, vamos dizer assim, de maneira resumida, né? Mas, assim, realmente, independente da pessoa, a quem pertence essa pessoa, e realmente precisamos ter representante no Ministério da Cultura para que realmente a pessoa possa estar falando por nós. É claro que nós, do estado de Mato Grosso, somos 43 povos indígenas, né? O nosso estado é muito imenso e não tem como você conseguir dialogar com as pessoas. E agora eu quero dizer assim que pode ser que algumas pessoas, algumas organizações não governamentais são atravessadores, como falou, né? Mas também nós temos aliados, nós temos que saber lidar com essas pessoas que também querem nos ajudar e vamos ter diálogo franco e sincero e ter acompanhamento das atividades realizadas. Mas nós precisamos realmente ter diálogo mais vezes, né, para a gente estar destacando e colocando as nossas situações, porque a questão da cultura é importante.
Por exemplo, o povo parisi também tem a sua cultura, mantém a sua cultura, suas músicas, danças nas festas tradicionais, né? Tudo isso, quando nosso amigo com Mike ele coloca que tinha contada a cultura no Xingu, e agora fragmentou um pouco, porque assim, por falta de conhecimento, por falta de apoio e tudo isso. E por isso que quando nós temos dúvidas, alguma dificuldade, nós temos que buscar as pessoas técnicas para que realmente possam se tornar nossos aliados. É isso que nós temos que buscar. E manter essas histórias materiais e imateriais, né? Para que a futura geração possa ter acesso, não só indígenas, mas também outros povos diferentes, não indígenas, que também possam acessar esses trabalhos e registros que nós podemos fazer. Obrigado. Obrigado, parente, pelas observações. Tem aqui, acho que a maior... Quem foi que levantou a mão aqui? Deixa eu ver. Anuiar. Ou então... Eu, de novo. Sim. Eu só queria responder a fala do meu primo Maiauari, né? Então, ouvindo o Maiauari, né? Preocupação deles, né? Então, quando eu vejo, particularmente mesmo para mim, olhando para mim mesmo, Maiauari, meu irmão, como eu comecei a falar, se a gente esperar muito, né? Primeiro eu quero dizer assim, aqui a gente está construindo uma oca. A oca quase está finalizando, né? Então, essa bonito pensamento, nossa fala, vai ser debatido lá na ATL. Quem sabe vai ser aprovado no Congresso, né? Então, tudo isso aí é nosso sonho, né? Estamos fazendo uma oca, assim que ficar pronto, a gente levamos para Congresso, até também lá no Fórum Nacional de Cultura, né? E estamos olhando para mim, Maiauari, como eu tinha falado, né? Eu perdi a história do meu avô, eu perdi canto do meu avô, eu perdi tudo. Quando teve o pontão de cultura na aldeia Alapiti, foi meu pai que correu atrás, então a gente conseguiu resgatar alguns música do Yalapiti. Então, alguns jovens cantaram música do Quarupi, que é muito importante. Se a gente espera muito isso, ouvir mais os velhos, vai conversando, a gente vai se perdendo. Estamos aqui, o pessoal está falando aqui, quem quiser ser ponto de cultura vai estar escrevendo. Quem não quiser, espera um pouco. Se ele vê que as coisas estão funcionando, então pode entrar, não é que estamos assim, obrigando todos os povos indígenas, né? Então, assim, eu falo isso porque eu falo todos os parentes que eu falo, né? O Noquecoi, o Nicuí, o Anauá, o Puianau, as pessoal que fala comigo, eu falo isso para eles. Então, muita gente apoia muito o Pontão de Cultura. Muita gente está torcendo que a gente temos tenda no ATL. Eu estou aqui à frente falando com o Klebers, se dá um espaço para nós, né? Se alguém nos ajudar aqui, melhor ainda. Como coletivo, trabalhando com coletivo, as coisas saem, o pensamento sai bonito. Tendo união, a gente enfrenta, a gente fica com a ponta da flecha bem apontado no coração dos políticos, que pode aprovar para nós isso. Então, é isso que eu queria dizer para meu irmão Maiauari. E pela articulação, quem dá informação direta. Então, isso que a gente faz. Falando direto com o Maiauari, Maiauari, a gente temos reuniões, vocês podem ser ponto de cultura.
Mesma coisa eu na aldeia Alapiti, eu falo diretamente com o cacique, olha, vai acontecer isso. Então, isso a gente está levando informação. Para complementar, a gente temos agente cultural. Isso aí é nossa luta ainda. Tem que aumentar o número dos agentes cultural para que eles alimentem o sistema do político, é lá no Ministério da Cultura, MIC, né? Para todo mundo saber que a gente estamos fazendo as coisas, que temos esse ritual, que vai acontecer isso. Então, tudo isso, a gente estamos lutando. Tá bem? É um projeto, pensamento, né, de todos os grupos, levar ponto de cultura a cada região. Isso aí é nossa luta. Isso aí, coletivo, todo mundo debatendo isso, falando a mesma língua, a gente vai conseguir. Então, isso que eu queria falar aí para o meu primo Mayauari. Ele está muito preocupado, eu acho, ainda, e pensando muito lá atrás, quando as coisas, sistema do político está indo. Se a gente esperar, ano que vem, acho que outro presidente, a gente não vai conseguir fazer as coisas. Então, é isso que a gente tem que pensar agora. Então, é isso que a gente está fazendo, pessoal. Não sei se eu falei bem, se eu não falei bem, eu só estou aqui para ouvir todos vocês. Maravilha, meu irmão. Acho que tem duas pessoas que se inscreveram aqui para falar antes de terminar, que é o Managu. Pode falar, meu querido. Olá, boa tarde, pessoal, né, representante que está à frente dessa luta, né? Eu, primeiramente, quero agradecer tudo a vocês, envolventes, né, desse projeto aí de rede ponto de cultura, né? Eu ouvi toda a palestra de vocês todas, procedimento desse projeto, né, que vocês já estão acompanhando desde o início, né? É importante mesmo, né, se fortalecer a cultura, ao mesmo tempo valorizar, né? É isso, né? Então, eu quero dizer aqui, Jean, Pedro, dois indígenas, né, de representantes do Xingu, que está aí, o Anuiá, o irmão dele, né, Lapa, e demais outros que estão aí de presente, dizer assim, né, eu vi tudo que você tinha falado aí, né, eu gostei a fala de todos vocês, a manifesta de vocês aí, né, então eu quero dizer assim, viu, Jean, Pedro, demais aí, né, eu estou um pouco contemplado com a fala do professor Mayauari, também o cacique, o Tapi, né? A gente, do povo Ipim principalmente, a gente já temos esse ponto de cultura, né, do povo Ipim, não sei se estou enganado ou não, né, ou às vezes pode ver, pesquisar isso, né? Como o cacique falou, o Tapi, a gente tem que rever isso, fazer levantamento para ser ativado esse ponto de cultura do povo Ipim, né? Outra coisa, né? Como o Mayauari, o Tapi estava dizendo, viu, Anuiá, vocês estão aí, né? Eu quero parabenizar a vocês aí, né? Os dois irmãos, que vocês estão representando o Xingu, né, nível nacional do Brasil. Além desse nível nacional que vocês estão representando, né, quero dizer assim, que nós temos 43 povos indígenas do Mato Grosso, né? Além disso, nós temos 16 povos do Xingu, estou falando. A gente, né, não sei se eu vou falar correto ou vou ofender, né, essa a nossa pauta da nossa discussão, é que nós temos 4 regiões, né? 4 regiões, né? Temos alto, médio, baixo, leste, né?
além de vocês que estão aí representando no nível nacional, né, do Brasil, então nós queremos lutar, ver, estudar, para ter 4 representantes do agente de saúde de ponto de cultura, né, de cada região, de 4 regiões. Né? A gente pode pensar isso, né? Porque só vocês, acho que não vai dar, não cabe a informação chegar, né, até a local, da base, e isso que está faltando. Eu tenho experiência pela minha observação, né, pela minha observação na saúde, né, na educação, com vários, né? A gente temos representante envolvente que está à frente lá, mas aqui na base, eu estou ouvindo, como exemplo aqui, estou participando, mas as pessoas que estão aí, né, não estão sabendo o que está acontecendo. Então, a gente temos, não sei se tem possibilidade de ver isso, né? Amplia mais por 4 regiões, né, as pessoas, para ter essa participação de ponto de cultura. É, né? Muito importante de a gente, como a maioria falaram, né, fortalecer, valorizar a nossa cultura, para ter direito, para ter respeito, né? Então é isso que eu queria complementar, falar do Maiauari e do cacique, né? Além disso, viu, Jean, nós temos a nossa governança, nós temos planos de gestão nossos, né? Nós temos um representante que se chama ATIX, todo mundo conhece, né? Através disso a gente pode ou ter uma conexão, a parceria com essa instituição, mesmo o ATIX, ou mesmo também o Instituto Aritana, pode trazer essa reunião, se tiver possibilidade de ter recurso, para realizar essas reuniões para o Xingu, para todo mundo ficar sabendo o que nós estamos construindo, o que nós vamos realizar, esses nossos sonhos, ok? É isso que eu queria dizer, porque não vou comentar muito, que eu estou acompanhando, né, primeira vez esse projeto, né? É isso que eu queria, né, falar a respeito disso, né, para nós, né? Então é isso, viu? Não sei se eu falei certo ou não, então vocês podem me corrigir. Muito obrigado, boa tarde. Giana, posso responder o cacique? Responde, pode responder, sim. Bom te ouvir, cacique, bom te ouvir. No começo da minha fala com você, a gente estamos lutando para colocar gente de cultural mesmo, de cada região, né? Como eu falei, né? Estamos lutando, buscando. Com todo mundo falando igual, vamos conseguir colocar os agentes culturais na cada etnia, né? Assim, fala, no 4 regiões diferentes. Então, eu acho que isso vai dar tudo certo. Ouvindo a fala da secretária Márcia Hollenberg, eu fiquei muito contente ouvindo ela falando, né? Então, é muito importante. É isso mesmo, meu cacique. Então, a gente está aqui tentando buscar as coisas melhor, né? A gente sabe que o Xingu é grande, muito, não dá para uma pessoa, agente cultural, fazer, né? Então, agente cultural, vocês que vão escolher, indicar. Kipengue, Kauaeté, Jojá, Kisede, Mernaco, Camaiorá, já falei para todo mundo isso, né? Eles vão escolher Calapalo, Cuicuro, né? Não é nós que vamos indicar, eles que vão ver se o jovem tem esse perfil que você está falando, né? Então, eu, particularmente, eu quero dar oportunidade para os nossos jovens. Por quê? Lá atrás, nossos pais não deram oportunidade para os nossos jovens. Então, hoje, nossa luta, minha luta mesmo, particularmente, a gente tem que dar oportunidade para o jovem, homem e mulher também. Então, claro que a gente somos conselheiros dos nossos filhos. Então, é isso, cacique. Estamos juntos, como eu falei, estamos construindo uma orca para ser bonito para tudo, não é só para Xingu, para todos os irmãos do Brasil também, que estamos assim, debatendo pela sua cultura,
né? Então a gente está aqui mapeando primeiro, depois lá na TL, acho que vai reunir tudo as ideias que a gente está falando aqui, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, pessoal que vai estar lá também, eu acho que vai encaixar todos os pensamentos. Todo mundo aqui do grupo estamos se encontrar em Brasília, Deus quiser, como fala Caraíba, né? Então a gente vai se ver lá, se abraçar, e contar piadas, como sempre, e claro que a gente está falando coisa séria aqui com a gente, né? Debatendo, como sempre eu falo, né? Aprendi assim com meu pai. A gente conversa no centro da aldeia, então a gente leva a mensagem para nossos filhos, nossas mulheres, né? Hoje, mulheres ganham só espaço também. Isso é muito importante para nós, né? Indígena. Não é só para indígena, para um branco também, negro, esses povo também. Então é muito importante isso. Essa luta não é só nosso pai, nossos avós, né? Então isso é muito bonito. A gente continuar o trabalho deles, a luta deles, debatendo na cultura, nosso direito. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está com essa responsabilidade, está à frente disso. Ok, cacique? Beleza, muito obrigado. Maravilha, meu irmão Nuyá. Obrigado pela colaboração. Quero dizer que todas as falas são muito bem recebidas aqui e respeitadas, né, por vocês, lideranças desse território tão grande, tão forte, que é o território do povo Xingu e de todos os povos que compõem essa região. Dizer que aqui é a construção mesmo, né? Mais uma vez, reforçando o que o Anuiá trouxe, o que a Ana trouxe. Dizer da importância de vocês integrarem os grupos, né? Entra no grupo da sua região. Se tiver interesse de fazer o cadastro, pede ajuda lá, a gente tem as pessoas disponíveis para fazer isso. Acho que a gente está construindo essa possibilidade de encontro no ATL, é uma possibilidade boa para que a gente possa estar debatendo pessoalmente. Lembrando que esse debate não é para a gente se separar, é para a gente se unir e fortalecer essa caminhada. Essa oca que está sendo construída, como bem trouxe o Anuiá, é uma oca para caber todos os povos do território brasileiro, sem preconceitos, né, com respeito a cada um, a história de cada um, o que cada um representa. Mais uma vez, eu coloco aqui à disposição toda a equipe, né, do Pontão de Culturas para fortalecer o que vocês precisarem, né, se for preciso tirar outra dúvida, fazer outra reunião, juntar mais gente, né, de acordo com a mobilização de vocês aí, a organização de vocês. Muito bem trouxe o cacique, eu não consegui decorar o nome dele aqui, o senhor que falou antes do Anuiá, me perdoe aqui, mas ele falou das instituições, né, que tem dentro do território que podem estar contribuindo com isso. Então, podem trazer essas instituições para que a gente possa estar se fortalecendo. Eu agradeço a atenção de todos. Peço desculpa se alguma coisa que eu falei atravessou ou vocês não concordaram. Eu estou aqui também aprendendo, dando o que eu tenho de melhor para a gente poder se integrar, aprender e construir esse caminho juntos, né, se fortalecendo. Muito obrigado pela presença de todos. Até o ATL. Um abraço. Espero que todos estejam bem aí em suas casas, em suas famílias. Até mais. Boa tarde, gente. Quem não conseguiu falar nessa reunião, tá ali o grupo aberto, né, para tirar as dúvidas. Essa reunião está sendo gravada também. A gente vai colocar o link no grupo assim que conseguirmos a gravação, tá bem? E a equipe do Pontão tá ali. Divulguem o grupo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem para ampliar e fortalecer essa rede. Agradeço aí todo mundo e me coloco à disposição para qualquer dúvida e qualquer coisa que precisarem, tá bem? Valeu, pessoal. Obrigado. Uma boa tarde a todos.